Bom, então, 8h15 aqui, pelo menos no meu relógio. Já mandei perdão, da chamada para vocês, tá bom? Então lembrem de preencher. Hoje a gente vai começar o conteúdo que vai compor nossa segunda prova do primeiro bimestre, tá bom? Falando em prova, os questionários avaliativos, uma informação importante, só para reforçar com vocês, é que a partir de meia-noite, né, de hoje para amanhã, no caso de quarta-feira, abre o prazo para vocês poderem responder o primeiro questionário avaliativo, tá bom? Referente a frações, tá? Soma de frações, etc. Lembrem lá de responder. Tem 5 dias para poder responder, sempre abrindo meia-noite, encerrando às 23h59. Então, não deixem para acessar em última hora, coloquem o seu Moodle em dia. Lembra lá que, igual foi o ano passado, continua agora, né? As atividades são enumeradas. Então, o questionário vai estar com um número para você poder abrir ele. Você vai ter que ter aberto as outras atividades enumeradas antes, tá? Então, não deixem para fazer de última hora. Combinado? Ok, então, vi que o Hendrik se manifestou, ok. Hoje, então, a gente começa a nossa quinta aula do primeiro bimestre. E a gente vai, então, é bem rapidinho. Nós vamos falar dos temas de porcentagens, razões e proporções de maneira bem resumida. Tem muita coisa para explorar, principalmente em proporções, tá bom? Mas aí a gente fecha esse primeiro bimestre, talvez até uma aula antes de acabar o primeiro bimestre, a gente já inicia o conteúdo do segundo, para falar de fato de estatística um pouquinho, tá bom? Acho que essa revisão é importante e vai ajudar vocês ao longo, de alguma maneira, deve ajudar vocês ao longo do curso e do resto, né? Porque tem matemática também, matemática 2, matemática 3, tá bom? Então, vocês podem acompanhar também pelas notas de aula que eu preparo lá para vocês. Vocês vão ver que está na página, a parte de porcentagem está na página 20, tá bom? E o tema, então, que a gente vai falar, como eu falei, porcentagem, e é algo que, pelo menos no nosso dia a dia, a gente vê bastante, enxerga. Você pode ver, sei lá, uma propaganda na TV, ou quando você sai numa rua, no centro, numa loja, ou no shopping, ou vê uma propaganda na internet, sempre tem assim, compre à vista com 10% de desconto, promoção da loja, 20, 30, 40% de desconto, coisas desse tipo, né? Então, imagino que todos nós, em algum momento, já temos nos deparados com essa situação, né? Assim, esse aparece sempre isso. E a ideia é ensinar para vocês como que a gente calcula a porcentagem de algo, tentar entender como que é feito um desconto, eu te dei um desconto de 20%, como é que você pode achar o valor dessa mercadoria correto, ou o valor que você tem que pagar por um produto. Se houve um acréscimo, sei lá, de 20%, 30% também, como que você identifica qual é o valor que está sendo, qual é o valor que você deveria pagar, e como que calcula, por exemplo, porcentagem de porcentagem, que é o nosso último exemplo da aula, tá bom? Mas são simples, e aí, assim, existe outra área, por exemplo, uma área chamada matemática financeira, que ela fala também dessas taxas, tá certo? Mas aí você fala assim, juro simples, juro composto, de tantos por cento ao mês, tá? A ideia quando a gente tá falando de porcentagem aqui, pra gente tudo é simples, tá? Quando vocês puderem estudar, ou forem estudar em algum momento matemática financeira, aí vocês vão ver que essas porcentagens, esses juros, incidem sobre juros. Então, por exemplo, a gente pode aprender a calcular 2% aqui, mas a gente está num mundo, assim, amigável, não um mundo do mercado financeiro, que é, vou te emprestar um dinheiro a taxa de 2% ao mês. Então, a gente não vai trabalhar com isso, tá bom? Mas, pelo menos, a gente vai entender como que calcula 2%, por exemplo, de uma quantia, tá bom? E aí, porcentagens é bem curtinhas, porque porcentagem é uma fração onde o denominador é 100. Então, se a gente entende a sessão anterior que a gente falou sobre frações, fica fácil entender porcentagem, tá bom? Então, a gente começa escrevendo, definindo aqui que é uma porcentagem, observando que a porcentagem são frações onde o denominador é igual a 100, tá bom?
Então, uma porcentagem, então porcentagens são frações com denominador igual, né, perdão, denominador igual a 100, ok? O nome até faz referência a isso, porcentagem, por cento, por 100, ok? Esse símbolo que costuma vir na frente de porcentagem, vocês já devem ter visto, então, ele indica que você está dividindo algo por 100. Então, quando a gente enxergar esse símbolo aqui, na frente do número, você pode entender que você está multiplicando por 1 sobre 100. Ou seja, você está dividindo pelo denominador 100, ok? Então, esta é o básico sobre porcentagem, tá bom? Depois aí a gente vai fazer alguns exemplos, alguns comentários. Exemplo, então, por exemplo, vamos começar com um exemplo bem simplesinho. Imagina que, vamos chamar de exemplo A. Imagina que a gente tenha o número decimal 0,5, ok? A gente vai ver que isso representa 50%, porque 0,5 eu posso escrever como sendo a fração 1 sobre 2, ok? Agora, se eu quero escrever em termos de porcentagem, eu preciso lembrar que o meu denominador precisa ser o 100. Para aparecer o 100 aqui, basta multiplicar e dividir por 50. Então, eu posso pôr como 50 sobre 100. Ou 50 vezes 1 sobre 100. E esse 1 sobre 100 é o nosso símbolo de porcentagem. Então, isso significa 50%. Ok? Outro exemplo. Exemplo B. Sei lá, 0,25. 0,25, então a gente pode escrever como fração como sendo 1/4. Ok? 1/4, se eu quiser que o denominador seja 100, então basta multiplicar e dividir por 50. Perdão, por 25, porque 4 vezes 25 é 100. Então fica 25 sobre 100. Né? Se simplificar, dá 1/4. 25 vezes 1 sobre 100. 25%. Ok? Então, um exemplo, letra C aqui, deixa eu só pôr, porque isso é importante destacar, vou botar de vermelho. A fração 1, né, o número 1, você pode escrever como sendo a fração 100 sobre 100, que é 100 vezes 1 sobre 100. 100%, ok? Por que que isso aqui é importante? Vamos até destacar. Porque aqui a gente tira algumas observações importantes sobre porcentagem, tá bom? Depois eu vou ensinar como a gente calcula porcentagem de algumas coisas, mas começando com a definição básica. Primeiro, então, a fração, essa porcentagem, ela é sempre algo relativo. Ela nunca é um valor absoluto, ok? Mas uma vez que você tem uma quantidade, 100% representa o todo, representa 1. As demais porcentagens, 25%, 50%, que são exemplos aqui, 10%, elas sempre vão representar parte do todo. Então, é sempre menos do que o número 1, tá vendo? Então, se eu falei, por exemplo, de 20%, eu estou falando de algo que é menor do que o 1, seja lá o que for o seu 1. A gente entende esse 1 como a unidade que você está trabalhando, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com o meu salário, 100% é ele cheio. 10% é um pedaço dele, tem que ser menos do que ele inteiro, entendeu? Então, assim, por isso que a gente está falando que a fração, esses números decimais sempre representam uma parte do todo, tá bom? Então, a fração, como eu estava falando, 1 sempre representa a totalidade, tá bom? Então, 1 representa o todo, a totalidade. Isto é 100%, ok? 100% é 1. Depois vocês vão identificar na prática que esse 0, alguma coisa, eles já dão a cara, a pista de quem é a nossa porcentagem. Então, por exemplo, uma letra D aqui. Se eu tivesse 0,15, eu estou falando de 15 sobre 100.
eu estou falando de 15%. Ok? Deixa eu pôr um exemplo. O exemplo está lá na nota de aula. É o exemplo 2,31, na página 20, se alguém quiser acompanhar pelas notinhas de aula que eu deixo. Eu vou quebrar a página aqui e vou arrastar ele. Vou arrastar ele, porque senão fica ruim. Agora, pelo menos, dá para fazer a continha junto. Bom, esse exemplo diz o seguinte: uma pesquisa levantou as cores de cabelo de 1.200 pessoas. Então, só a título de curiosidade, esse é nosso 100% no caso, tá bom? Né? 1.200 eram todas as pessoas que foram pesquisadas, então 100% desse problema. Se a gente muda para uma amostragem maior, então assim, pode ser mais ou menos, né? Então depende do problema. Por isso que eu falei, fração é sempre algo relativo. Vou acrescentar isso aqui como um item de observação, é que a porcentagem não é uma grandeza absoluta. Ok? Então, quer dizer que é sempre relativo, tá bom? Só, já, nesse exercício vai ficar claro como a gente calcula a porcentagem de algumas coisas, aí a gente põe outros exemplos. Os resultados obtidos são mostrados no gráfico a seguir. Então, a gente tem um gráfico, tá bom? Um gráfico de setor. Nós vamos comentar um pouquinho sobre gráficos também lá quando for falar de estatística, tipos de gráfico, gráfico de, esse chamado de gráfico de setor ou de pizza, gráficos de barras, gráficos de linhas, isso aí, vocês, de alguma maneira, já se depararam com esses gráficos na sua vida. A curiosidade sobre esses gráficos é que eles são a abertura, a cor que está pintada aqui, ela é proporcional à porcentagem que ela representa, tá bom? Então, assim, a circunferência é o todo, né? 360 graus, mas esse é o 100%. Então, as aberturas são proporcionais ao que corresponde, tá? Então, o diagrama não disse qual a porcentagem de cabelos pretos, pessoas com cabelo preto, mas falou pessoas com cabelo castanho 40%, cabelo loiro 14% e ruivos 6%. Então, as cores descritas aqui no gráfico. Quantas pessoas entrevistadas possuem o cabelo preto, que é o que a gente não sabe, né? Então a pergunta é assim, quantas tem aqui o número de pessoas que têm o cabelo preto, certo? Então, a gente pode resolver de umas duas maneiras, ok? Então vamos, talvez até demais, mas assim, duas pelo menos para ficar claro. A primeira delas que a gente pode resolver é observar o seguinte: o número de pessoas com cabelo castanho, loiro e ruivo, eu não sei, mas eles representam um total de 60%, né? Por quê? Porque se eu somar 40 com 14 com 6, isso dá 60. Então você coloca aqui assim, número de pessoas com cabelos da cor castanho. Número não, no caso percentual, perdão, né? Percentual, porque daí a gente depois consegue falar de número, tá bom? Percentual de pessoas com cabelos da cor castanho, loiro e ruivo. Isto dá quanto? Então, como eu falei, 60, né? 40 mais 14 mais 6%. Então, 40 mais 14, 54, mais 6, 60%, ok? Então, qual é o percentual de pessoas com cabelo preto? 40%, né? Por quê? Porque se o total era 100, tem 60% que não tem o cabelo preto, então o que sobrou, 40% tem cabelo preto. Então, percentual de pessoas com cabelos da cor preta. Então, 100% menos 60%.
40%. E aí a pergunta, então, como que eu vou descobrir qual é o número de pessoas? Eu sei que são 40%, tá certo? Mas é 40% de um total de 1.200. Então, se 1.200 era o total de pessoas que tinham, eu preciso calcular 40% disso. Simplesmente eu multiplico por 40%. Então, por isso que a gente recordou sobre operações com frações e tudo mais, porque tudo que eu preciso fazer aqui agora é multiplicar por 40 e dividir por 100, né? Porque esse símbolo porcento aqui, então, lembra, é 1 sobre 100. Então, o legal, posso simplificar os zeros, eu fico com 12 vezes 40. 12 vezes 4 é 48, 480, ok? Então, foi direto, tá bom? Uma segunda maneira de se resolver, e daqui a pouco eu vou fazer até o uso da calculadora para a gente ver como é que a gente pode achar essas quantias de maneira simples no dia a dia. Talvez quando você for fazer uma compra. Sempre que envolver dinheiro, gente, é bom, né, precaução, né? Porque essas porcentagens normalmente estão relacionadas a algo financeiro, então, assim, é bom sempre conferir, tá bom? Olha, nós sabemos que o total de pessoas, né, o nosso 100% era 1.200, né? Você poderia ter resolvido, acho que eu vou passar pelo menos mais umas duas soluções, de outra maneira. A gente já observou que 60% eram de cabelos de cor não preto, né? Castanho, loiro ou ruivo. Então você poderia ter determinado quantas pessoas isso seria, certo? Mesmo você não observou que essa soma, né, a diferença seria 40%, mas você observou que quem tem cabelo não preto corresponde a 60%. Então você poderia ter achado o número de pessoas de cabelo não preto da mesma maneira, né, que a gente fez, de forma parecida que a gente fez lá em cima. Então ia ficar com 12 vezes 60. 12 vezes 6 é 72, então 720. Então isso aqui são pessoas, isso aqui é o número de pessoas com cabelo, vou escrever assim, não preto, tá bom? Para não precisar escrever ruivo, loiro ou castanho. Então, o número de pessoas com cabelo preto seria quanto, né? 1.200 menos 720. E essa conta também dá 480, ok? Aqui são pessoas com cabelo preto, tá? Nós vamos, eu vou pôr uma terceira solução de cinza, porque eu vou falar de regra de 3 quando eu for falar de proporção, tá bom? Mas como isso é um conteúdo do ensino fundamental e quem lembra direitinho, poderia ter resolvido também dessa maneira. Olha, 1.200 corresponde a 100%, ok? Eu sei que pessoas de cabelo preto são 40%. Então eu consegui achar o número de pessoas de cabelo preto, certo? Aqui está aqui o número de pessoas e aqui a porcentagem. Multiplicando em x cruzado. 100 vezes x, 1.200 vezes 40. Então o número de pessoas de cabelo preto, ok? Então são algumas maneiras de se resolver. De novo, 480, tá bom? O mesmo problema, tá bom? Então você não precisava ter que seguir uma dessas, tá bom? Você tem maneiras diferentes. Você poderia usar uma regra de 3 para achar os 60% também, ok? Mas se a gente observa que direto só você multiplicar pela quantidade vai mais simples, tá bom? Agora, deixa eu pôr, antes de fazer outros exemplos, deixa eu pôr uma observação, que é o seguinte. Nós já observamos que esses percentuais, eles sempre representam menos do que 1, né? Então, assim, a não ser que seja 100%. Se for mais que 100%, tá bom, se for 120%, vai ser 1, alguma coisa. Mas aqui no momento a gente está falando de algo menor, a gente está pensando em resolver aquele problema. Então, quando a gente tem situações como essa, 50%, 25%, 10%, é sempre 0, alguma coisa. Então, se eu quisesse, né, achar, seria então uma quarta solução, mas são todas a mesma solução escrita de maneira diferente, tá bom? Se eu quisesse achar quanto representa o pessoal de cabelo preto, eu estou pensando nesse problema. Nós são 40%, ok? 40%, então você vai multiplicar por 40 e dividir por 100.
40 por 100 é 0,4. Então, é 1.200 vezes 0,4. Ok? Então, isso aqui já dá a dica de quem é pra gente, né? 0,4, 40%. Aqui que eu estava falando que numa situação prática do dia a dia que envolve dinheiro, você pode usar calculador, e isso que às vezes a gente não comenta, ou que os alunos não entendem, não fica claro, eu vou até fazer o uso da calculadora com vocês. A gente já fez essa continha, sabe que aqui perdão, aqui dá 480, tá bom? A gente sabe multiplicar na mão também, não tem problema, mas como você pode achar no dia a dia sem se preocupar em ficar conferindo se sua conta está certa ou errada. Talvez vocês já tenham visto em algum problema, o cara vai dar um desconto e faz um monte de conta para verificar o desconto percentual, tá bom? Então, só para tentar ilustrar essa situação de maneira simples, hoje em dia a maioria tem um celular, pode pegar um calculador e verificar isso bem simplesinho. Olha, nosso problema no caso era 1.200 pessoas, certo? Se eu quero saber o percentual de pessoas de cabelo preto, então a gente já identificou que isso responde a 40%, ok? Então basta eu simplesmente multiplicar por 0,4, ó, 480, tá bom? Agora, vamos supor que o exercício fosse, né, o contrário, olha só, eu sei que 60%, né, nós sabemos que 60% são as pessoas de cabelo não preto, então tenho 1.200, se eu multiplico por 0,6, eu vou achar 60% direto, 720. Okay? Foi o que eu falei lá atrás. Olha, a pessoa normalmente faz o quê? Ela calcula esses 720 para depois vir fazer, olha, 1.200 menos 720. Então, achando 480. E isso que eu quero dizer é que você pode vir direto e multiplicar. Vamos pensar num exemplo simples, assim, ó, R$200. Vamos supor que você foi comprar um produto de R$200. E aí a pessoa fala assim, olha, se você pagar à vista, você tem 20% de desconto. Né? Se você ia comprar, sei lá, algo que custava R$200, a pessoa falou, à vista eu te dou 20% de desconto. Então, como que você pode... A pergunta é, quanto que eu vou pagar, certo? Tô com o calculador na mão, tô com lápis, tô com nada, vou comprar um produto. Uma opção é você fazer o quê? Calculo 20% de 200. Se eu calcular 20%, eu só preciso multiplicar por 0,2, ok? Ó, R$40 de desconto. Se é 200, então eu sei que eu vou pagar 160. Oh, perdão. Se é 200, eu ganhei 40 desconto, vou pagar 160. Agora sim, digitei menos 160, deu 40. A pergunta é, eu poderia achar esse 160 de forma direta, né? Então, assim, pode. Então, de novo, o meu produto custava 200 e eu ganhei 20% de desconto, certo? Se eu ganhei 20% de desconto nesse produto, quer dizer que agora o valor que eu vou pagar do produto corresponde a 80%. Né? Era 100% os 200, eu ganhei 20, então eu vou pagar 80% do que ele valia. Então eu já posso achar direto o que eu vou pagar simplesmente multiplicando por 0,8, ok? Então assim você pode fazer no seu dia a dia, tá bom? Ainda que, né, vamos supor, que você não tivesse uma calculadora em mãos. E aí, vamos agora mudar então para R$300. Vou comprar algo que custa R$300 e vou ganhar 15% para pagar à vista, certo? Se eu vou ganhar 15% para pagar à vista, aí a pergunta é quanto eu vou pagar? A gente pode resolver, então, de algumas maneiras, tá? Como eu falei, eu posso primeiro, não, só para pôr na calculadora aqui, determinar quanto que é 15%, multipliquei por 0,15, opa, R$45, então eu vou pagar 300 menos 45, 255, ok? Segunda, né? Ainda estou de uso da calculadora, 300. Opa, eu ganhei 15% de desconto, então eu vou pagar 85% do valor do produto. Então, só basta multiplicar por 0,85. Tá lá, 255. Agora, eu não estou nem com a calculadora em mão, nem nada, e o cara fala assim, olha, você vai pagar 260. Como é que você sabe se ele está falando, está correto ou está errado? Né? Como é que você verificaria? A primeira coisa que a gente tem em mente é que essas coisas, esses descontos, são sempre proporcionais. Se eu entender calcular 10% de qualquer quantia, então estou falando de R$300, como que eu calculo 10% da quantia? Eu vou multiplicar por 10 e dividir por 100. Ou seja, no final eu vou só dividir por 10. Dividir por 10 a gente aprende lá no ensino fundamental que andar a vírgula
uma casa para a esquerda. Então, se o meu valor é R$300, eu sei então que 10% dele passa a ser R$30. Então, R$30 é o meu desconto sobre 10%. Só que eu tenho 15. 15, a gente lembra que é quem? 10 mais 5, certo? 10 mais 5 é 15. Eu sei quanto é 10%. 10% é 30. 5% vai ser quanto, então? Metade de 30. 15. Então, meu desconto é 30 mais 15, de R$45. Então, 300 menos 45, é fácil fazer na mão. 255, você fala pro cara, não, tá errado, você não tá me dando os 15% de desconto, entendeu? Então, se a gente começa a pensar assim, depois facilita até o... Isso aí, nem é mais aula de matemática, pro seu dia a dia. Se for comprar algo, vai verificar o desconto, tá bom? Se você tem uma calculadora, você já aprendeu. Bate a teclinha lá, pá, resolveu. Se não tem, a gente sempre apela para calcular 10%, 10% de algo, tá bom? E aí, vamos só assim, vamos extrapolar. Você ganhou aí, sei lá, 5 milhões na Mega Sena. A poupança hoje rende 0,12 ao mês, certo? Aí você fala assim, quanto que isso ia me render no mês, né? Quando eu falo 0,12, é 0,12%, né? Então, uma opção era multiplicar, né? 0,12 sobre 100. Vai te render R$6.000, ok? Mas a gente tem estratégia, igual eu estava falando, para poder... A gente está pensando em matemática, estudando aula de matemática. Como eu poderia achar isso, né? Pensar nesse dinheiro sem ter uma calculadora? É só começar a entender, olha só, quando eu estou falando de porcentagem, se eu falei de 10, a gente está falando de 0,12 agora, mas estou pensando primeiro em 10%. Toda vez que eu penso em 10%, eu resolvo o meu problema. 10% de 5 milhões, eu só preciso voltar a vírgula uma casa. Então, isso é 500 mil, ok? Isso é 10%. 1%, então, é 1/10 de 10%. Então, eu volto a casa mais uma. Então, se era 500 mil, 1%, 50 mil. 0,1% é 1/10 de 1%. Então, estou falando de 5 mil, certo? Então, eu sei que é pelo menos 5 mil. Isso é 0,1%, só que lá é 0,12. Se eu pensar em 0,01, eu divido de novo por 10, ok? Então, eu teria 500. Só que aí eu estaria 5 mil mais 500, certo? Seria 1,1%. Como é 1,2, eu tenho que acrescentar 500 novamente. Então, chego nos 6 mil. Então, toda vez que a gente põe o nosso cérebro para raciocinar assim, pensando em 10%, a gente consegue calcular porcentagens de outros produtos. Pode dar mais trabalho? Pode, mas você sempre vai poder conferir agora em diante se o desconto que está sendo oferecido, se o valor que está sendo oferecido é condizente com o que está anunciado, tá bom? Então, sempre tem isso em mente. Eu falo até para minha filha que está começando a estudar essas coisas no ensino fundamental, sempre pense em 10%. Você vai pensar numa quantia, aprenda a calcular 10% dele, tá bom? Então, assim, isso aqui era a observação que eu estava fazendo, tem nada a ver com o que eu falei antes, que a gente usou a calculadora. Já está aparecendo a tela, né? Mas sempre que você puder pensar, pense em 10% de algo, tá bom? Então, se eu tenho uma quantia X, opa, perdão, se eu tenho uma quantia X, deixa eu tirar a marcação aqui. Se eu tenho uma quantia X, aí você pode pensar no valor que você tem para receber, num produto que você quer comprar e quer ganhar um desconto. Sempre pense em 10%. Se eu estou pensando em 10% dele, eu estou multiplicando e dividindo por 100. Multiplicando por 10 dividindo por 100. No final, estou multiplicando por 0,1, né? Ou seja, eu estou voltando uma casa decimal. Uma casa decimal. Então, se eu penso nesse problema aqui, ó, que foi dado inicialmente, certo? 1.200 pessoas. 10% desse problema, 10% das pessoas desse problema é 120. Ok? Porque 1.200 era 100, eu volto uma casa e 10%. Ok? Se eu quiser saber 1%, 1% é 12 pessoas. Ok? Depois não faz mais sentido, porque eu não tenho 1,2 pessoas, ok? Mas agora a gente consegue transitar, porque se eu tenho 40%, pensa assim, agora eu estou resolvendo de maneira simples esse problema. Eu sei que 10% é 120.
Se eu quero achar o que faltava aqui, 40%, eu simplesmente, para chegar em 40, falta multiplicar por 4. 120 vezes 4, 480, sem fazer esse tanto de conta que a gente fez, entendeu? Então, sempre que você pensar em 10%, vai simples. Olha só, o exercício nem perguntava, mas qual é o número de pessoas com cabelo loiro? Bom, 10% é 120, só que são 14. 1% é 12. 4% então são 48. Então pronto, eu tenho 168 pessoas de cabelo loiro. Ah, e pessoas com cabelo ruivo? 1% é 12. Eu tenho 6%, então é 6 vezes 1%. 6 vezes 12. 72 pessoas, ok? Então, viu que as coisas ficam mais simples quando você começa a pensar em 10% de algo e entender como que funciona, tá bom? Então, tudo aqui, na verdade, está baseado na multiplicação ou divisão, no caso, por potências de 10. E a gente falou disso lá em frações, tá bom? Como eu comentei, então, a porcentagem não é uma grandeza absoluta, é sempre algo relativo, ela depende do que a gente está analisando. Para isso ficar claro, só para a gente ter em mente, assim, pensando nesse problema, certo? Se em vez de 1.200 eu tivesse entrevistado 12 mil pessoas, vamos pôr até de outra cor aqui, o problema fosse 12 mil pessoas, certo? 12 mil. 10% desse problema, então eu ia voltar uma casa decimal, seria 1.200. Olha só, 10% é 1.200, enquanto nesse problema original, 100% é 1.200, tá bom? Então, essa história é importante observar que porcentagem não é algo absoluto, tá bom? É sempre ela se refere a algo. Por isso, por exemplo, o Brasil questiona o número de pessoas vacinadas, certo? E etc. Vacinamos muito. Sim, vacinamos muito. Mas se você pensa em grandeza populacional, você tem que levar em consideração o quanto isso faz referência ao todo. Vacinar 1 milhão de pessoas é muito. Dependendo da situação, esse muito, né? Porque um número absoluto, 1 milhão é grande. Pode ser pouco. Por quê? Por exemplo, num país de mais de 200 milhões de habitantes, 1 milhão de pessoas não representa nada. Num país igual o Uruguai, que tem 3 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas representa muita coisa, representa 1/3, 33%. Um pouco mais, 33,333, a gente falou de dízimo periódico. Então, por isso que existe essa polêmica e tudo mais. Vacinamos muito, mas percentualmente é pouco. São duas verdades, vacinou muito e percentualmente pouco. Então, sempre tem em mente que esta questão de porcentagem é sempre algo relativo, nunca é uma grandeza absoluta, tá bom? Então, ilustrar um exemplo disso, para vocês poderem observar, um exemplo bem simplesinho, está lá na página 21, é uma questão 233. E aí, essa questão, ela ilustra bem que a gente pega porcentagens que, mesmo no mesmo problema, ela pode fazer referente a totalidades diferentes, tá bom? Então, tá na página 21. Vou printar ela para poder pôr aqui na tela para vocês. E depois eu vou fazer um comentário sobre o último comentário para a gente poder encerrar. Olha, a questão é simplesinha. A massa de gordura de uma certa pessoa corresponde a 20% da sua massa total. Então, tá lá. A pessoa tem 20% da sua massa total de gordura. Essa pessoa pesa 100 quilos. E ela fez um regime e perdeu 40% de gordura, mantendo os demais índices. Quantos quilogramas ela pesava ao final do regime? Ok? Então, solução. Bom, primeira solução. Então, a pessoa tem 20% de gordura. E ela pesa 100 quilos. Quantos quilos ela tem de gordura? Porque depois a gente tem que eliminar 40% dessa gordura, tá certo? Então, observe que no mesmo problema, olha só, esse 40%, gente, ele não é 40% de 100.
mas sim ele é 40% de 20%. Ok? Ele não é 40% do todo, não é 40% de 100%, ele é 40% de 20%. Então eu preciso determinar quanto é 20% de gordura. Então vamos dizer aqui assim, chamar só de gordura, para escrever massa de gordura. A gordura da pessoa é 20% de 100 quilos. Mas 20% de 100 é simplesinho, né? É o número 20. A pessoa então tem 20 quilos de gordura. Ok? Agora, quanto que ela perdeu da gordura? Ela perdeu de gordura 40%. Ela não perdeu 40% do peso, mas 40% dos 20 quilos. Então, para determinar quanto ela vai perder de gordura, a gente enxerga agora esses 20 como sendo o nosso novo 100%, né? Porque eu vou calcular 40 desse valor. Então, eu tinha 20 quilos de gordura e perdi 40%. Então, eu perdi 40 sobre 100. Perdi 8 quilos de gordura. Qual é o peso final da pessoa? O peso final é o 100 que pesava, menos 8. 92 quilos, ok? Você poderia ter feito isso direto da seguinte maneira. Então, assim, vamos ver uma segunda solução. A pessoa pesava 100 quilos, dos quais 20% eram gordura. E ela, né, aqui eu quero achar quanto que ela perdeu. Vou achar o peso perdido, tá bom? Vou colocar só PP, senão não vai caber. Peso perdido. Então, 100 era meu peso, 20 era gordura e eu perdi 40. Perdi 40. Então, é 100 vezes 20 sobre 100 vezes 40 sobre 100. E aí, esse 100 simplifica com esse 100, esse zero com esse zero, perdeu 8 quilos. De novo, quanto que ia ser o peso final? O peso final ia ser 100 menos 8, 92 quilos, tá bom? Eu poderia, nós poderíamos achar o peso dela de maneira direta, observando que 80% não é gordura, então isso fica fixo, e que da gordura sobrou 60%, né? Somando os dois direto também, tá bom? Agora, por que eu fiz essa observação aqui? Porque é importante isso, eu até fiz questão de falar aqui assim, não sei se vocês observaram, olha só, não é 40% de 100, mas 40% de 20%, né? Tem uma frase que é famosa, até virou meme, provavelmente vocês já devem ter visto em algum momento, que é a Dilma falando sobre um tal de 30% de 30%. E aí ela se enrola lá na frase, mas fala assim, é 30% de um percentual que varia de 25% a 30%. Portanto, não é 30%. É 7,5% a um pouco mais, aí 12% ela fala. A conta está quase toda certa. No final, esses 12% que tá errado. É porque, assim, 30% de 30% é 9%, tá bom? Isso, exatamente, Bruno. Fica entre 7 e 9. A maneira como se expressou não ficou boa, mas a conta inicialmente está correta, tá bom? Então, assim, quando você calcula, por exemplo, seja lá qual for a quantia, se eu quero calcular 30% de 25%, então simplesmente eu estou fazendo 30 sobre 100, é multiplicação de fração, vezes 25 sobre 100. Eu posso, sei lá, matar um zero aqui, 25 por 100 é 4. Então eu fico com 3 sobre... Não, opa, 30%, deixa eu corrigir, 30% de 25%. É 30 sobre 100 vezes 25 sobre 100. Então, se eu, por exemplo, mato um zero, em cima eu vou ficar com 3 vezes 25 é 75. Embaixo eu fico com 100 vezes 10, eu fico com 1.000. Em porcentagem, gente, a gente não escreve sobre 1.000, a gente escreve sobre 100. Então, se eu
cancelar um zero, eu fico com 7,5 sobre 100. E isto é 7,5%. Ok? 7,5%. Se eu calculo 30% de 30%, aí que está o erro matemático dela. Não é 12, mas sim 9, tá? Eu posso, sei lá, matar 0, 0, eu fico 3 vezes 3, fico 9 sobre 100. Então, fico com 9%, ok? Então, quando você quer calcular um desconto sobre um desconto, né, você simplesmente multiplica esses valores. Foi o que aconteceu aqui nesse problema. Se eu pegar esse problema aqui, 20% era a massa total. E ela perdeu 40% de... Perdão, 20% era a massa total de gordura. E ela perdeu 40% disso. Então, nós não estávamos nem calculando 20% de 100, nem 40% de 100. Nós estávamos calculando 40% de 20% do número 100. Então, nós estávamos calculando, gente, em relação a 100, 8%. Então, o problema nesse caso era determinar 8% de 100, ok? 8% de 100 é o que ela perdeu, né, nesse suposto regime do problema, que você perdeu de gordura, tá bom? Para poder fechar, então, assim, a frase não estava totalmente errada, conceitualmente, o conceito matemático por trás estava correto, o erro foi lá no finalzinho, tá bom? Mas ficou realmente famoso a frase, talvez por não saber se expressar direito. Nós falamos aqui lá atrás na calculadora sobre desconto e tudo mais, daí deixa eu só fazer uma observação se fosse o contrário, se fosse um aumento, tá bom? Imagine o nosso problema, que era o seguinte, sei lá, você foi comprar alguma coisa que custava, por exemplo, R$ 250. Aí a pessoa te dá duas opções para você poder comprar. Opção 1, pagamento à vista, você ganha 20%, ok? Opção 2, parcela para você em duas, por exemplo, mas com, sei lá, 10% de aumento. E aí, o que eu estou falando? Aqui a gente não está falando de matemática financeira, tá bom? Então, não é juros mensal nem nada, é aquela taxazinha, às vezes você já deve ter visto em algum lugar, a pessoa vai comprar, não, à vista eu te faço tal valor, se você quiser no crédito, tem uma taxazinha a mais, sei lá, que eu pago para administrador do cartão, coisa desse tipo que acontece, tá bom? Então, assim, forçando normalmente a pessoa a comprar à vista, quando pode. E aí você tinha na carteira, vamos supor que você tivesse R$ 190 na carteira, ok? Você tem R$ 190 na carteira. A pergunta é, você vai comprar por qual das opções, né? Você só tem esse 190 e tem um cartão de crédito que está com limite para você poder comprar, né? Ou cartão de crédito. É o que você tem. Então, se eu optar pela opção 1, eu vou ganhar 20% de desconto, certo? Então, nós podemos resolver de maneira simples. Você pode pegar sua calculadora e multiplicar 250, eu vou pagar então 80%, certo? Multiplicar por 80%, ou seja, por 0,8 e ver quanto dá. Ah, eu esqueci a calculadora, professor, estava sem calculadora, estava sem o celular na hora. Não, beleza, eu calculo 10%. Quanto que é 10%? Eu vou andar com a casa uma vírgula para trás, então dá R$ 25. Então 20% vai dar, nesse caso, R$ 50. Qual é o valor à vista, então? O valor à vista era os 250 menos o desconto, 50. Duzentinho para poder comprar à vista. Aí você fala para o cara, não, mas eu só tenho 190, você não faz, e o cara é ruim de negócio, fala para você, olha, não faço, é 190 à vista ou no cartão. Aí você fala, então, não vou abrir mão, isso é eventual, é essencial para minha vida, alguma coisa, vou comprar. E quanto que você vai pagar se você for comprar? Você vai pagar o seguinte, ó, a gente já viu que 10% é 25, certo? 10% é 25. Então, para parcelar, você vai pagar quanto? Os 250 mais 25. Vai pagar 275. Dividido em duas, dá 137,50. Ok?
Então, em 2 vezes de 137,50. Ok? O que é um prejuízo muito grande, né? Porque se você juntasse mais, menos de R$ 60 a mais, esperasse um mês, você comprava à vista e evitava essa parcela. Podia ser uma de 190, você vai pagar duas de 137, né? Um prejuízo grande. Agora, o que eu queria falar era isso aqui para poder encerrar a aula. Como eu poderia ter achado esses 275? Eu achava os 200 só multiplicando por 0,8, certo? Como eu poderia ter achado 275 sem ter que somar 10% dele, tá bom? Você pode fazer nesse aumento da seguinte maneira: olha, 250 era nosso 100%, certo? Eu vou ter um acréscimo de 10%, um acréscimo de 0,1. Então, se 250 era 100%, para eu achar 275, né, ou seja, para eu achar quanto eu ia pagar de uma vez, bastaria multiplicar por 1,1, tá bom? Aí, multiplicar por multiplicação com caso decimal é simplesinho, você põe vírgula embaixo de vírgula, e aqui 0,052, soma 27500, uma casa, duas casas, daria 275, bom? Ou então você poderia fazer direto na calculadora, se você tivesse com a calculadora. Então, por exemplo, se um produto reajustou 30%, vamos supor assim, ó, a gasolina subiu 30%. Só dar um exemplo hipotético para eu fechar a aula de vez. Vamos supor que o tempo era bom e você pagava ainda na época R$3,50 na gasolina. Eu falo, a gasolina vai subir 30%. Né? Teve um aumento. Quanto que ela vai custar aqui no final? Né? Quanto que você vai pagar? Uma opção é calcular 10%. 10% vai dar 35 centavos. 20%, 70, 30%, R$1,05. Então vai aumentar 1,05, vai para 4,55. A outra opção para você achar é, opa, aumentou 30%. Então o valor que eu vou pagar nela vai ser 3,50 vezes 1,3. Se você pega a calculadora, bate lá 3,50 vezes 1,3, dá os 4,55 que eu falei para vocês, tá bom? Só escrever aqui que deu caber a aula, tá bom? Então você consegue calcular aumentos e descontos sempre funcionando dessa maneira, tá bom? Vou voltar na sala se alguém tiver alguma pergunta. Enquanto eu deixo aberto para pergunta, eu mostro aqui na calculadora, só porque daí assim, eu só comentei, né? Mas assim, por exemplo, a gasolina, a gasolina custava 3,50, teve um reajuste de 30%, então você multiplica por 1,3, viu? Dando os 4,55 que eu tinha comentado, né? Então você consegue dessa maneira também calcular aumentos, tá bom? Você não precisa fazer passo a passo, igual vocês já devem ter visto no comércio. A pessoa vai lá e calcula 10, ou 20, ou 30% e depois acrescenta no final. Era isso a aula de hoje. Na próxima aula a gente faz um resuminho sobre razão e proporção e a gente está quase fechando essa revisão que a gente está fazendo no primeiro bimestre. Tem alguma pergunta, algum comentário? Eu vi comentários no chat, mas é sobre política, então é melhor ficar na minha. Mas comentários, perguntas, sugestões? Eu vou só aproveitar que eu não parei a gravação ainda. Eu vou deixar de novo aqui o link da chamada, tá bom? Mas espero que tenham entendido essa parte agora, que vocês possam conferir ou ajudar pessoas da família a conferir. É sempre bom, não custa nada verificar, ainda mais assuntos como esse que envolvem dinheiro. Então, na próxima aula a gente fala de razão e proporção. E lembrem, gente, lembrem que meia-noite abre a prova, tá bom? Boa semana para todo mundo e até terça-feira. Obrigado, Matheus. Se cuida também.